como dizia um amigo meu, fica possesso daqui só um tempo ainda, tá bem? Ele vai tomar posse. Então, tá bem. Minha palavra será bem breve mesmo. Apenas para concluirmos esse momento tão importante. Eu leio no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28, apenas a primeira parte. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus está falando isso aos seus discípulos, depois de um momento tenso, em que eles estavam disputando quem que na instalação do reino de Deus na terra, imaginando que seria uma restauração do reino de Israel davídico, e seria um reino político, e se estenderia pelas terras da Palestina. E Jesus já havia dito várias vezes que o reino de Deus não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com esse território da Palestina, e não tem nada a ver com poder político. Ele já tinha deixado isso bem claro. Embora ainda hoje alguns cristãos fiquem retomando essas discussões antigas de poder político de Israel, de plano de Deus específico para Israel, nada disso mais faz parte da visão do Evangelho, não há mais nenhuma provisão de Deus para isso. Hoje em dia, o povo de Deus é o povo que está em Cristo Jesus. E qualquer um, seja de Israel ou seja de qualquer outro povo, só é povo de Deus estando em Cristo. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou no seu reino. Mas porque havia essa ideia politizante do reino de Deus e do reino de Israel, ficaram lá discutindo quem é que ia se sentar à direita e à esquerda de Jesus. E Jesus então os chamou e disse a eles claramente: olha, essa disputa de poder, essa disputa sobre quem domina e quem é dominado, essa disputa sobre quem exerce poder e quem está sob esse poder, não é uma disputa de vocês, não é uma discussão de vocês. E Jesus diz, de maneira muito clara, esse é um assunto que interessa apenas aos reis e governantes. Quem domina, quem quer poder, quem quer manter poder, quem briga por poder, quem disputa poder o tempo todo, são seus reis e governantes. E aí ele acrescenta, entre vocês não será assim. E é nesse contexto que Jesus então acrescenta a sua palavra. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a gente então tira 3 diretrizes de vida a partir dessa palavra de Cristo. Essas sim que tem a ver com o Evangelho. Não com um planejamento político de poder, mas com a palavra do Evangelho. E nessas 3 diretrizes, nesses 3 direcionamentos, o que Jesus está dizendo, em primeiro lugar, é que assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir, o serviço ao reino é um descaminho. O serviço ao reino é um desvio. O serviço ao reino é uma contramão. O espírito de servir vai contra o fluxo natural das coisas. O espírito de servir se desvia pela margem. Os que servem são marginais. Porque quem segue pela avenida principal é quem quer mandar, quem quer dominar, quem quer exercer poder, quem quer ser servido. Mas servir é uma margem.
Servir é um desvio, servir é um descaminho que o Evangelho cria, é uma contramão. Quem quer servir vai na contramão do que naturalmente é estabelecido em querer ser servido. Então a primeira coisa que Jesus deixa os seus discípulos conscientes é o seguinte: olha, não será fácil para vocês, porque a mentalidade das sociedades é sempre tirar proveito. A mentalidade do ser social é sempre se aproveitar do outro, é usar o outro para benefício próprio. É fazer do outro uma escada para que você suba. É fazer o outro importante apenas quando serve para você. É tornar o outro descartável, como qualquer copo de plástico que a gente usa, que bebe a água, não precisa mais do copo e descarta. Essa, dizia Jesus, é a mentalidade da sociedade. Usar o outro. E o que Jesus está dizendo é que vocês vão na contramão, vocês vão ser usados para o outro. Deus quer abençoar o outro através de vocês, através do serviço de vocês. A própria palavra diaconia quer dizer serviço, não tem mistério, é um serviço. Diácono é o que serve. Então, em termos amplos, todo discípulo de Jesus é um diácono e uma diaconisa. Em termos amplos, todos, sem exceção, precisam ter essa mentalidade do serviço. E de uma maneira mais paradigmática, de uma maneira mais institucional, como acontecia na igreja de Filipos, por exemplo, ou como acontecia nas igrejas que Timóteo ajudava como pastor, havia grupos de pessoas que eram separadas para exercer esse serviço de forma mais notória, como acontecia com diaconisas e diáconos no primeiro século. Mas é uma mudança de mentalidade. Quem quer servir ao reino precisa estar preparado para andar na contramão, para se desviar do fluxo normal das coisas. Então não é fácil de Jesus, não é fácil. Não foi à toa que Jesus disse a quem queria segui-lo: olha, eu não tenho onde repousar a cabeça, as raposas têm, eu não tenho. Se você lança a mão do arado e olha para trás, não é digno desse tipo de coisa. Jesus nunca foi um marqueteiro de facilitar as coisas para atrair pessoas em cima de facilitações. Ele sempre foi muito transparente e muito sincero, mostrando aos seus discípulos exatamente a medida do preço que eles precisavam pagar para servi-lo da forma que ele estava propondo que esse serviço fosse feito. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto, primeiro é essa contramão, primeiro é esse despojamento de mentalidade, primeiro é essa mudança de mente. Não para ser servido, como naturalmente a sociedade quer, mas para servir. É um desvio, é uma contramão, é um contradiscurso. A segunda coisa que Jesus está dizendo é que é a melhor maneira de nos parecermos com Ele. Porque ele começa dizendo: assim como o Filho do Homem faz isso, vocês devem fazer. O que significa que quando vocês fazem, vocês se parecem comigo. Querem se parecer comigo, disse Jesus. Então não venham para ser servidos, mas venham para servir. Então essa história de a gente querer ser igual a Jesus, a gente tem alguns hinos, tem alguns cânticos em que a gente canta isso: quero ser igual a Cristo, quero ser igual a Cristo. É balela, é conversa mole, é conversa fiada, se não estiver imbuído do desejo de servir como Cristo serve, de ser útil ao outro como Cristo foi, de abençoar o outro como Cristo abençoou, assim como o Filho do Homem. Ele é o exemplo e ele é uma referência. O discípulo que quer se parecer com Jesus, se veste, se traja dessa mentalidade do serviço. Então é uma contramão, porque vai no desvio
da tendência natural do ser humano, que é ser servido e usar o outro apenas para seu próprio benefício, é também a melhor maneira de nos parecermos com Jesus. Só nos parecemos de fato com Ele quando servimos como Ele serviu. E a terceira e última coisa, e agora fazendo uma ligação, um vínculo aqui mais nítido, com o nosso propósito da nossa série de mensagens, agora já nos preparando para o espírito do Natal, é uma oferta de amor, como nós acabamos de cantar. A gente tem falado aqui ao longo desses domingos, e vamos continuar até o Natal, falando sobre a verdadeira mensagem do Natal. A verdadeira mensagem do Natal não é Jesus nasceu, Jesus veio, não. A verdadeira mensagem do Natal é compreendermos por que Ele nasceu e por que Ele veio. E um dos motivos que Jesus está dando aqui para a sua vinda foi esse. Veio não para ser servido, mas para servir. Então, celebrar o Natal é celebrar essa oferta de amor de Deus. E o serviço é uma oferta de amor. Assim como Deus se ofertou, assim como Deus se entregou, assim como Deus se deu, nós nos ofertamos, nós nos entregamos, nós nos damos. O serviço é uma oferta de amor. E servir é a melhor maneira de celebrarmos a vinda de Jesus, porque Ele veio para isso. Não para ser servido, mas para servir. Então, que essa inspiração da palavra nessa manhã sirva primeiramente para os nossos diáconos e diaconisas, os que estão agora conosco na sua participação mais ativa, e a esses que estão chegando, que se agregam a esse corpo diaconal, mas que fique também muito bem marcado que todos nós temos o desafio dessa diaconia, desse serviço prestado ao reino. Primeiro porque é uma contramão, exige dedicação, exige empenho, exige mudança de mente, não querer ser servido, mas servir. Segundo porque é uma maneira muito clara e nítida de nos parecermos com Jesus. Nos parecemos com Ele, quanto mais servimos, mais nos parecemos com Ele. Em terceiro lugar, porque o serviço é uma oferta de amor nos mesmos moldes do que Deus fez ao ofertar-se. E nós que nos aproximamos das celebrações natalinas, nos lembremos que Ele foi a oferta de amor e nos deixou esse exemplo para sermos oferta de amor, do amor de Deus uns aos outros. Que Deus abençoe-nos todos, como igreja de Cristo, a igreja de diaconia, a igreja de diáconos e diaconisas, a igreja de servos, a igreja que celebra o Natal, porque celebra a oferta do amor de Deus, que cada um de nós sejamos essa oferta do amor de Deus